Eu tenho muito medo de, em algum momento, a gente se distrair e alimentar o nosso próprio desejo e esquecer pelo qual motivo a gente foi chamado e qual é a nossa missão. Os caras foram lá comprar comida e esqueceram que, enquanto aquelas pessoas vendiam para ele comida para o corpo, eles tinham palavra para mudar a alma. Agora Jesus olha para ele e fala: não dizeis ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os vossos olhos. O que Jesus está dizendo para esses caras? Primeiro, a sua crença é uma mentira. Você diz que tem tempo para ganhar a tua família. Você diz que tua família não foi ganha para Jesus porque ainda não é tempo. Você diz que quando chegar o tempo, Jesus vai salvar a tua família. Tem gente até que profetizou para você que no tempo certo a tua família vai vir. E aí agora você virou esse pregador aqui, ó. Daqui a 4 meses vocês vão ver. Ih, daqui a 4 meses vocês vão ver. Ih, daqui a 4 meses vocês vão... Aí Jesus está olhando para esses caras e está dizendo: é por essa mentalidade que você entrou na cidade e não ganhou ninguém para mim. Porque vocês estão dizendo que daqui a 4 meses vai ter colheita. Enquanto vocês oram por colheita, esperam colheita, acreditam que a colheita vai vir, eu queria que vocês fizessem uma coisa para mim. Qual? Levanta a cabeça, porque vocês estão olhando para o lugar errado. A minha expectativa para salvar a minha casa não pode ser para alguém que está olhando para baixo. A minha visão para salvar a minha casa tem que ser para alguém que está olhando para o céu. Você pode olhar para o céu? Você consegue fazer isso aqui agora? Você consegue olhar para o céu? Você consegue levantar a cabeça? Acredite, esse movimento faz muita diferença. Você consegue olhar para cima? Enquanto a gente estava olhando para baixo, a gente estava dizendo assim: no tempo da salvação, Jesus vai salvar a nossa casa. Mas se a gente olhar para cima, a gente vai entender o seguinte: qual é o tempo da salvação? Quando tiver remédio para curar minha família. Qual é o tempo da salvação? Quando tiver um salvador que salva a minha família. Qual é o tempo de salvação para minha família? Quando alguém tiver coragem de morrer pelos nossos pecados. Irmão, você não está atrasado há 4 meses, você está atrasado há 2.000 anos. Porque faz 2.000 anos que alguém foi para a cruz, faz 2.000 anos que alguém foi sacrifício perfeito, faz 2.000 anos que alguém morreu, o véu do tempo se rasgou e um novo e vivo caminho foi aberto. E você está dizendo: daqui a 4 meses Jesus vai salvar minha família. Ele está dizendo: não! Há 2.000 anos eu já comecei isso. Vocês estão bem? Sim. Animados? Sim. Pastoral é sempre um desafio para mim, particularmente. Eu sei que Deus vai me amassar nesses dias. Eu sei que depois do pastoral, a igreja também não é mais a mesma que eu cheguei no pastoral. Então é importante se desprender demais, assim. Eu estava conversando mais cedo com alguém aqui da igreja e eu falava que a gente está chegando na fase que talvez eu vou chamar em algum momento de descontrolada. Aquela fase que não tem mais controle de nada, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e se quiser explicar, não consegue. Alguém já me disse que avivamento que se explica não é avivamento, e se você estiver vivendo alguma coisa que não dá para explicar, está perto de avivamento. Eu acho que a gente está perto de avivamento, porque a gente tem vivido coisas que, sinceramente, não dá para explicar. Receber você hoje aqui é bom demais, é o primeiro pastoral desse ano, e ontem a gente se reuniu aqui, trocou uma ideia sobre família, e não era nenhuma pregação em si, mas era talvez um recado de uma revelação sobre o quanto Deus tem um plano para a nossa família, e o quanto Deus apostou na nossa família, muito antes de apostar na igreja. Quantas pessoas que eu conheço que fazem muita força para não fracassar na igreja, e quando estão fracassando como pai, como filho, como marido, como esposa, porque ele acha de verdade que ficar bem na igreja resolve o problema de estar mal em casa. E ao contrário, a igreja ela só existe para servir a minha família e nada além disso. Se você não assistiu essa mensagem, ela já foi disponibilizada no YouTube hoje, e você deve assistir lá. Se você não baixou o aplicativo da Vinde, ali fora tem um totemzinho com QR Code ali. Você só vai apertar ali, tirando uma foto nele ali, e você vai conseguir baixar na hora, quando acabar o culto, o pessoal fizer contato contigo ali, você pode fazer isso e vai ser bom demais. Você está lá no aplicativo da Vinde, é uma ferramenta, nossos cursos de treinamento, casa de paz, eu estou falando isso de informação, tem muitos pastores que vêm aqui, pastores que estão assistindo online. Vocês vão ter todo o conteúdo que eu estou usando para treinar as pessoas aqui, os semeadores da paz, vai estar disponível no aplicativo da Vinde. Então você consegue acessar esses conteúdos e usar, passar para a tua galera, assistir junto. Então vai fazer muita diferença para você, como tem feito para a gente, eu acho que é importante. Essa camisa aqui é a camisa que eu vou usar os 3 dias de pastoral,
É a mesma, eu não comprei duas, porque é muito grande. Não foi por isso não, mas não cabe. Só tinha essa aqui que cabia, não veio outra. Mas se você não está com essa camisa, eu te aconselho a colocá-la profeticamente, em unidade com a gente, vai fazer muita diferença. Lucro ela não dá. A gente colocou para quem é membro da igreja para você pagar em 60 dias. E a gente andar em unidade porque nós estamos numa igreja de pregadores. Nós estamos numa igreja de evangelistas. E alguém diz, quando vai ser minha ordenação? Coloca a camisa, cria vergonha na cara e vai fazer uma casa de paz. Gente, consciência missional, uma conversa longa que a gente vai ter que trocar uma ideia repetida nesses lugares. Eu já conversei aqui, a base da minha formação hoje com os responsáveis de grupos de vida tem sido diretamente em cima de uma triunidade. Todas as vezes que eu identifiquei alguém que está indo bem, cuidando de gente e vivendo pastoreio mútuo, ela tem essas 3 características muito bem, assim. E isso já é proposto para qualquer pessoa que está vivendo um grupo de vida, participou de alguma célula nossa, inconscientemente ou não, no cuidado das pessoas com você, você vai ver elas te propondo uma relação discipuladora, uma relação onde o partilhar não é o jogo do Flamengo, do Vasco. O Vascaíno nem fala do Vasco mais, né? Pararam com isso. Mas compartilhando algumas coisas relevantes, mas o ensino do Evangelho. Então é uma relação onde você desenvolve Cristo um no outro e a gente vai se formando junto. A gente chama isso de relação discipuladora. Dentro disso a gente também acredita em vida devocional, então a gente vai se esticando um ao outro, para que todos os dias a gente tenha um tempo de devoção, um tempo a sós com Deus, leia a Bíblia todo dia, fale com Deus todo dia, e tenha uma vida de oração, e isso seja construído a nossa vida devocional. Qualquer membro dessa igreja é estimulado a isso e estimula os outros a isso. Mas dentro disso tudo tem uma coisa que deve ser pilar, talvez seja o nosso porquê dessa vida devocional e dessa vida ativa de missões, que é a nossa consciência missional. O problema de falar de consciência missional, e eu tenho alguns momentos do pastoral, eu sempre reservo para a gente começar a trocar essa ideia, e hoje e amanhã a gente vai mergulhar diretamente nisso, um pouco, e não vai esgotar o assunto, mas a gente vai despertar coisas, é que a gente herdou uma consciência missional que não é consciência missional. Na verdade, o mais missionário que a gente foi nessa palavra é missionário. A gente fez da missão um cargo que alguém foi ungido a ser. A gente fez melhor, a gente fez da missão um departamento onde alguns irmãos que gostam de dar folheto participam. E a gente esqueceu de um sacerdócio pessoal, a gente ignorou a ideia de uma missão pessoal, particularizada, que na verdade é do todo da igreja, para qualquer um que se converte. E aí, em vez de a gente ser missional, a gente ficou acreditando numa proposta missionária. Missionário fala muito desse tráfego, desse ir e vir, dessa pessoa enviada. E é óbvio que o crente missional fará missões e será missionário. Mas talvez a palavra, e para mim é um resgate desse tempo que vale muito a pena, a gente tem descoberto que nomes importam. E eu particularmente acho mesmo que nomes importam. Minha mãe não pensava muito nisso, por isso que ela passou em frente a uma rua, viu o nome Maxwell, achou legal e me deu o nome. Minha mãe nem sabe o que significa Maxwell, e nem eu. Eu tenho uma ideia longe do que é Maxwell. Mas é o brasileiro pega um nome e dá para alguém, porque a gente acha em algum momento que nome não dá propósito. A Bíblia não, as coisas da Bíblia, os nomes, eles são muito importantes, porque eles apontam realmente propósito. E quando a gente é missionário, em vez de ser missional, a gente pode dar uma desviadinha de propósito e nem perceber. Então, quando eu falo de missionário, eu estou falando desse cara, às vezes, dentro do contexto brasileiro, alguém que recebeu o cargo. Teve uma irmã aqui que um adolescente perguntou para ela, qual é o teu nome? Era uma visitante. Ela disse, missionária fulano. Aí o adolescente não entrava na língua, não pensou, e disse, não, eu perguntei seu nome, senhora. O nome da senhora é missionária? A mulher ficou ofendida e não voltou mais aqui. Mas não era a ideia. É que está tão no cargo e tanto na nomenclatura que a pessoa esquece o nome que tem e se move sobre o título de função que ela participa. E aí a gente perde, porque se o missionário é essa pessoa chamada ou consagrada ou coisa do tipo, quem vai fazer missão aqui? Só os missionários? Então você vai ficar aqui até eu te colocar como missionário?
Você vai frequentar essa igreja até um dia eu pegar um óleo e passar na tua cabeça para você ser missionário? E a gente perde a coisa mais poderosa dos discípulos de Jesus, que é ser uma pessoa ativada na missão, que é uma igreja missional. Qual é o problema que a gente não entende ou ignora? É que a igreja brasileira ignorou a ideia de ser missional. E quando eu falo missional, eu estou falando de uma questão simples. Você não vai, você já é. Deus não vai te levar, Deus já te levou. O missionário está esperando ir para a África, para a Argentina, para sei lá onde. O missionário está acreditando e está orando para que Deus o revele um lugar para ir. E eu não estou dizendo que não tenha quem ore e não tenha quem Deus revele. Mas o missional, ele está numa outra pegada. O missional está entendendo o seguinte: eu já fui enviado. E eu fui enviado para exatamente aonde eu estou. Quando você pega um crente que tem uma família atribulada, eu falei um pouco disso ontem, e ele fica questionando a Deus por que ele nasceu naquela família, você acabou de achar alguém que está em tudo, menos ativado na sua consciência missional. Porque ele está, é igual aquele crente que arruma um emprego e fala: pastor, o senhor tem que eu tenho que sair. Geralmente quem está nisso tem um profetismo bem atravessado. E eu, de vez em quando vem gente conversar comigo, tu pode olhar, tem um profetismo zoadíssimo. É vaso de mistério que não tem mistério. E geralmente essas pessoas falam assim: pastor, ore por mim porque eu estou trabalhando num ambiente muito pesado. Aí eu fico logo imaginando, um ambiente o quê? Pesado? Trabalha a Luciana, eu, o Diego? O que seria um ambiente pesado? Os 4 gordos dessa igreja estão lá? E aí ela, não, ore por mim porque o ambiente lá é pesado. Aí eu fico pensando, caramba, que loucura. Aí daqui a pouco eu digo: não, só ora pelo esse emprego que eu nem sei se eu vou ficar lá porque o ambiente é carregado. E aí como é que essa pessoa chegou num ambiente ser carregado? Não, porque tem gente espírita, porque tem maçom, porque tem isso, porque tem aquilo outro, porque tem gente xingando. E eu olho e falo assim: deve ser ruim, eu não gosto de palavrão, deve ser ruim trabalhar com quem tem palavrão, ouvir palavrão. Algumas músicas eu não gosto, então deve ser muito ruim, dependendo da música que a pessoa bota para tocar. Mas na prática, ela não está no lugar certo. Porque se ele é luz do mundo e está todo mundo em trevas, ela não está no lugar certo. Ela diz: não, minha família é uma família muito atribulada. E você não é atribulado, você não está no lugar certo. Essa pessoa não deveria olhar para casa, para o trabalho, para o lugar que ela está. E se ela está vendo caos em volta dela, ela não tinha que olhar e dizer: opa, vamos fazer conta? É tipo aquele cenário de Ezequiel 37, quando Deus pega o profeta e coloca ele no meio de um vale de ossos secos. E é um vale bagunçado, porque os ossos não estão por baixo, estão por cima, é fato. É um vale da bagunça. Mas quando Deus questiona o profeta o que seria aquele vale, ele sabe que aquele vale é Israel, e ele é israelita, faz conta. Se aquele vale é Israel e ele é israelita, Deus não está falando de nada mais do que da casa dele. Então ele é um profeta de uma casa bagunçada. A vida dele é uma bagunça, os parentes dele é uma bagunça, a nação dele é uma bagunça. E aonde que ele está? No meio do vale da bagunça, que é a casa e a família dele. E aí é uma verdade prática. Naquele vale, se ele não é osso, se naquele vale ele não é o cemitério, se naquele vale ele é o único que está de pé, com o nome de profeta, qual é a função dele? Morrer? Ficar morto? Ser enterrado? Qual é a função dele? Ativado pela questão missional, profetizar a ressurreição do que está morto. Me espanta muito você vir para um culto e falar: eu estou cheio de Deus, e não sair daqui para levar para a tua casa e dizer: eu estou tão cheio que eu posso compartilhar com você, eu estou tão santificado que eu posso santificar você, eu estou tão purificado que eu posso purificar você. Por quê? Porque cada um vai dar o que carrega. Só que tem um problema. Qual é o problema? Eu explico por que tem um monte de gente que na hora de ir para casa, ele não muda a casa dele, porque ele é um crente nominal. Eu tenho muito medo que a única coisa que sobrar de mim for o nome. Você sabe que quem gosta de preservar nome é pobre, né? Pobre tem um medo da reputação dele. Nossa, não fale de mim. Pobre tem medo que falem dele. Eu gosto que falem de mim. Não, irmãos, esse problema eu não tenho mais. Pastor, falaram de você. O que o cara fala não muda quem eu sou. Irmão, já falaram tanta coisa de mim. Muita coisa de mim. Dessa igreja, então, uau, toda semana tem uma nova. Eu fico esperando chegar a nova. Já falou que isso aqui é uma loja maçônica. Depois falaram que isso aqui era uma seita. Depois falaram que eu era chefe da maçonaria. Depois falaram que eu era miliciano. A última agora é que eu sou parente do Canela. Eu entrei para a política e nem sabia.
E falaram que a minha mulher é filha dele e ele banca tudo aqui. Miserável, nunca deu R$1 nessa igreja. E aí tem pobre preocupado com o nome, quando na verdade ele tinha que ser preocupado com o propósito. Irmão, eu não sou o que as pessoas me dão o nome, mas eu sou o propósito que eu carrego. E me incomoda muito eu ser luz e a minha casa continuar em trevas. Irmão, vamos ser sinceros aqui. Eu nunca vi a luz pedir licença para a escuridão. Já chegou em casa com tudo escuro e pagou a luz? Estava a conta em dia? O que você fez quando chegou em casa? Fala para mim. Você apertou o interruptor e o que houve? As trevas fez resistência. Não saio. Não saio. Foi isso que as trevas fez? As trevas disse, não, eu não gosto da luz. Foi isso que a treva fez? A treva botou o pé a mão para trás e ficou. Foi isso que ela fez? Quando você acendeu a luz, as trevas, ó. Porque a cultura mais forte sempre ganha. Me incomoda muito você ter nome de luz e não ser luz lá. Mas eu não estou dizendo que você é luz, eu só estou dizendo que você precisa acender o interruptor. Você entende? Ai, tem coisa que eu prefiro não falar. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir. E aí vamos fazer conta. Quem aqui aceitou Jesus porque um anjo foi pregar para você? Alguém que ouviu um anjo pregar? Anjo. Alguém aqui, santo de Israel, aqui, que ouviu um anjo pregar? Ninguém. Alguém aqui teve uma visão e Jesus, o próprio Cristo, apareceu para você e disse, sou eu, minha filha. Para de ser sem vergonha e vem andar comigo. Não, vamos jogar limpo. Foi alguém de pele, osso, carne, músculo e pecado. Foi gente que abriu a boca para você e falou de Jesus. Foi isso ou não foi? Agora, se foi gente que falou para você conhecer Jesus, como é que você não quer ser gente para falar para outra gente de Jesus através de você? Segura na mão desse irmão aí, eu gosto desse negócio de pegar na mão. Pastor, eu não gosto, o problema é seu, ninguém mandou você vir aqui. Pega na mão desse irmão, estou brincando. Segura na mão desse irmão, dá uma sacudida e fala, quem é a gente que precisa ouvir da tua boca que Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Segura mesmo, não larga a mão desse irmão não e fala para ele assim, Deus não vai mandar anjo lá não, hein? Profeta também não. Se você está lá, então você é a luz. É da sua boca. Seja qual for a sua idade, seja qual for o tempo de igreja, pelo menos Jesus te ama e quer salvar você, você consegue dizer, sacode forte, fala, então acorda e vai. Por que a gente não faz isso? Em parte aí eu vou atacar um pouco de ignorância, atacar um pouco de ignorância sobre cultura de pecado. Você sabe que a igreja brasileira, a igreja de Jesus, ela tem o dom de Cristo dado a ela. Em algum momento do pastoral desse ano, do ano que vem, a gente vai fazer, eu vou fazer um só sobre os 5 dons ministeriais. Mas se você já leu Efésios 4 alguma vez, você vai perceber que Jesus é dado à igreja, e quando ele é dado à igreja, ele é dado repartido em 5 dons. Eu já falei isso em algum pastoral, um pouco, mas eu não vou muito longe disso não, é só para você entender. Desses 5 dons, eu já falei que o jeito melhor de você entender os 5 dons é a própria palma da mão. O apóstolo, porque tem acesso a todos, mas é humilde para ser abraçado por todos. O profeta é o dedo da bala, né? Aponta o dedo, dá destino. O evangelista, porque ele é maior que todos, está vendo? Ele avança, ele vai, ele toca pessoas. O pastor, que é o dedo da aliança, que a minha não tem, porque a minha mulher perdeu, e até hoje não me deu outra. Ela está em Nárnia, ela nem ouviu. E o mindinho, que é o do mestre, sabe mais do que todos, mas se coloca menor.
Esses 5 dons ministeriais é um dom só, é Cristo repartido à igreja para aquilo que é útil. Então esses dons estão aqui. Então aqui na Vinde, tem gente apostólica, tem profeta, tem evangelista, tem pastores e tem mestres. Não por nomenclatura, mas por dom. Fala sério, você preferia receber a nomenclatura ou o dom? O que a igreja persegue? A nomenclatura ou o dom? Fala para mim. Você queria ser pastor de nome? É legal ser um pastor de nome? Sem dom? Eu sempre fui evangelista por dom, mas eu comecei a pregar muito cedo. Então, 17 para 18 anos, eu era um pregador avivalista, acredite. Eu tinha fôlego e peso para isso. E aí, nessa época, como pregador, era legal, porque como a Assembleia de Deus é uma igreja que dá muita ênfase para pregador leigo, então me deixaram pregar muito cedo. E aí, quando eu comecei a pregar, eu tinha que usar o púlpito. E para usar o púlpito, tinha algumas exigências. Paletó, gravata, cara de crente, não podia rir, era um problema que eu tinha. E entre várias coisas, eles começaram a ficar constrangidos, porque eu não tinha cargo nenhum. Então, o principal pregador da igreja era um adolescente que não tinha cargo. E aí era uma igreja de pessoas muito piedosas. O presbitério da minha igreja era muito piedoso, muito homem de Deus, assim. A galera muito do evangelho, porém, indoutos. A maioria, os caras trabalhavam o dia inteiro como pedreiro, o dia inteiro levantando parede. Quando chegava à noite, o cara não tinha nem lido a Bíblia, tá, gente? Aí o que ele pregava? Tua vida pode estar torta como uma parede, mas o pedreiro fiel vai vir e vai acertar a tua vida. O cara pregava o que ele viveu o dia inteiro. A boca não fala que o coração está cheio? O cara falava que o coração dele estava cheio. Quando apareceu um adolescente que tinha tempo para ler a Bíblia com dom, e todo domingo tu ia lá na igreja, eu que estava pregando. E eles ficavam felizes em festa, quer dizer, graças a Deus, prega aí. Aí eles tiveram que fazer o quê? Me dar uma nomenclatura. Para mim continuar usando o púlpito, me consagraram a diácono. Eu fui diácono por 13 ou 14 anos quase. Muito tempo, né? Mas para mim era muito confortável ser diácono, porque eu só tinha nome de diácono, eu nunca fiz a função. Eu fui servir ceia pastor, porque diácono eu não entregava ceia para ninguém, porque eles queriam que eu pregasse, então os outros diáconos que dessem ceia. Eu sempre estava servindo no ensino alguma outra coisa, e aí os dons, dependendo da igreja, parece autoridade, então eu dizia, não pede nada para o Maxwell, porque o Maxwell tem uma chamada especial. E eu me sentia especial mesmo. Mas a parte engraçada disso tudo é que quando eu ia pregar, isso com 17, 18, 19 anos, 20 anos, ainda diácono, era engraçado, porque quando eu ia para pregar, aí dependendo da igreja, que os caras gostavam muito de nomenclatura, então eles olhavam vindo para pregar e faziam o quê? Poxa, trouxeram um diácono para pregar na festa? Do Chavante? Belfor Roxo? Mas quando eu terminava de pregar, era assim, poxa, você só é diácono? E aí logo queriam me dar um cargo para dizer, não, é um absurdo você pregar bem assim, ser diácono. Só que para mim era leve, porque eu nunca tinha uma nomenclatura de pastor. E aí quando eu fui ser pastor, piorou minha vida. Por quê? Porque diácono, se eu pregasse mal, respeita, eu sou um diácono. Pastor, se eu pregasse bem, não fez mais do que a obrigação, pô. Pastor, pregar, faz certo. Quando eu falo que os dons estão aqui, independente de nomenclatura, isso deveria ser a libertação dessa igreja e das pessoas que frequentam ela. Porque em vez de você esperar um cargo, em vez de você esperar uma consagração, em vez de você pensar numa nomenclatura, você deveria pensar a coisa mais normal. Eu tenho Jesus, Jesus habita em mim, e se Jesus está em mim, significa que algum dom de Cristo já é manifesto em mim. Está comigo ou não? Não vai manifestar, já é manifesto em mim. Agora, qual o problema? O problema é que a gente não fala de dons e a gente não usa os dons. O meu dom predominante, evangelista, dá para ver. Evangelista fora da igreja vai fazer coisas como empreendedor, é desenrolado, articulado, vende bem, bota nome bom para as coisas. Sim, é o dom do evangelista. Conecta pessoas, faz ponte com pessoas. É um dom de evangelista que pode ser usado aqui na igreja e pode ser usado fora. Quando eu vejo alguém muito articulado como empresário, eu sei, olha lá o evangelista do cara. Vendedor, fala, olha lá o evangelista nele. Agora, pastor,
Pastor, esse cara paneleiro, que quer todo mundo junto, que está sempre arrumando um jeito de fazer comida para juntar gente. Você conhece essa tiazona que quando morreu a família se espalhou? Alguém conhece um parente que quando ele estava vivo todo mundo ia para a casa dele e quando morreu todo mundo se espalhou? Dom pastoral. É aquele cara que ajunta pessoas, que faz os outros fazer as pazes, que conecta as pessoas e junta todo mundo. É Cristo como dom essa pessoa manifesta, ela não viu. O apostólico é esse cara que a gente chama de maluco, mas que está sempre olhando para a próxima estação, que está sempre olhando para o próximo passo, ele está sempre querendo ir embora, ele não prende em lugar nenhum, porque a cabeça dele está sempre para fora. O profeta é esse cara que tem um dom de dar destino. Você conversa com ele, estou falando de profeta, estou falando de profetada não, profeta, ele não marcha, ele não pulou, mas quando você tem uma conversa com ele, você sai de lá dizendo, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Você conhece gente assim? Que toda conversa que você tem com ele é uma profecia que mudou a tua vida. Você senta para ouvir ele e quando termina a conversa você fala, já sei o que fazer. É esse cara que dá destino. O mestre não é essa pessoa hipócrita que fala para todo mundo, eu sei falar grego, hebraico, me respeita, eu tenho 15 faculdades. Tem gente que tem 15 faculdades e 26 dificuldades. Eu não estou falando disso não. O mestre é esse cara que quanto mais ele sabe, nem parece que ele sabe, porque ele se comunica numa altura que a pessoa consegue entender. Então ele começa, é Jesus. O que você é, meu filho? Sou agricultor. Então o reino de Deus é semelhante a uma semente que cai no chão. Jesus não chega para o cara e fala, não, porque a semente no grego, no espanhol, no latim, não. Jesus chega para o cara, tu é agricultor, irmão? Deixa eu te explicar o que é isso aqui. E quem fica bugado no culto de Jesus não é as pessoas humildes, são os doutores. Porque os doutores queriam conversar uma conversa alta, quando na verdade não tinham capacidade nem de uma conversa rasteira. E o dom do mestre é aquele cara que ensina qualquer um, de qualquer idade, de qualquer pessoa, e quando termina você ainda sai acreditando que você já sabia. Você nem acredita que ele te ensinou, não, isso aí eu já sabia. Porque ele te leva para um lugar com muito, é o mestre. Qual é o problema? Eu vou te falar qual é. A missão da igreja deveria estar na mão de quem? Quem desses 5 dons deveriam estar tocando o dom de missões da igreja? Vamos jogar limpo aqui agora? Imagina essa cena. Tem 5 pessoas com dons aqui. 1, 2, 3. Vem vocês 5 aqui. Ah, tem 5. Mas vem rápido que eu tenho pouco tempo. Minha mulher é sempre solícita, muito animada, muito feliz. Tá bonita, isso é a realidade. Inclusive, aqui. Estou com maldade com ela, mas... Qual é o teu dom? Tua chance de escolher. Estava me ouvindo? Qual era o dom que você acha que você tem, predominante? Você tem os 5, mas um fica mais para cima. Qual? Eu acho que é evangelista. Evangelista? Sei pelas características. Mas tá bom, escolhe ele. O teu? Profeta? Meu Deus, varão que dá destino. O teu? O teu é mestre? O teu? Não, agora já pegaram de profeta. Tem que pegar o que está sobrando. Está sobrando o que mesmo? Ah, que isso? Ah, eu desconfiava mesmo. Apóstolo? Aqui. Caramba. Já ele abre uma igreja profética. Aqui. E mestre, beleza? Vamos organizar para ficar direito. O apóstolo está lá. Depois do apóstolo vai o profeta. Só para o pessoal entender. Depois do profeta vai o evangelista. Estão guardando, hein? Pastora. Sobrou para você o pastoral. E aqui está o mestre, o menor, inclusive. Olha aqui. Vamos fazer conta aqui agora? Vamos posicionar eles aqui dentro da igreja? Posição. Onde a gente deveria colocar eles? Lembrando, o apóstolo é esse cara que está enviando e sendo enviado. O profeta é esse cara que está dando destino para quem entra e para quem sai da igreja. O evangelista é esse cara que está ganhando e trazendo para o pastor. O pastor é esse que está aqui dentro, cuidando das pessoas. E o mestre está junto com o pastor, formando as pessoas aqui dentro. Faz conta comigo aqui agora. Me diz, classifica aqui, quem está dentro, quem está na porta para fora
e quem está entre a porta para sair e para entrar. Vamos fazer conta? O profeta está dentro ou está fora? Perdão, o apóstolo está dentro ou está fora? Hã? O cara que foi chamado para enviar, está aqui dentro? Oi? Concorda que ele está na porta para fora ou não? Sim ou não? Porque ele só está pensando, vou ganhar o mundo, Belfort Roxo, é ou não é? E o profeta? Esse cara que dá destino? Dentro? Dentro, fora ou na porta? Hã? Não faz sentido que quem é profeta dê destino para quem está entrando e quem está saindo? Na porta, então? O pastor? Dentro ou muito dentro? Muito dentro. E o mestre? Faltou alguém? E o evangelista? Faz conta comigo aqui agora. 2 pensando aqui dentro, 1 no meio e 2 para fora. Quem a gente deveria entregar a teologia, o ensino de missão da igreja? Quem deveria ensinar para a gente como ganhar o mundo? O pastor? O pastor? Tem certeza que vocês estão falando, sim ou não? Porque o pastor quer ficar? Deve ser por isso que toda visão pastoral é construir uma igreja boa para a gente ficar aqui dentro. Ganhou dinheiro, o que a gente faz? Mais um telão. E eu estou doido para comprar mais um. Ganhou dinheiro, vamos botar sempre aqui dentro. Qual é o convite? Qual é o convite do pastor para ganhar a tua família? Traz eles para a igreja. Pastor está sempre dizendo, venham para a igreja. Vai acontecer lá na igreja. A rua toda indo para o inferno. A gente não vai lá não. Mas se vocês vierem na igreja, a gente se salva. O senhor pode ir lá? Não, lá eu não vou não. Mas se tu vir aqui, a gente se salva. Porque a cabeça do pastor está casada em ficar aqui dentro. O evangelista está dizendo para o pastor, vamos embora. Dependendo do pastor que não for maduro, irmão rebelde, não respeita o tempo da igreja. Aí o pastor, para deixar ele feliz, dá o cargo de missão. Aí o evangelista fica quieto porque ele ganhou o cargo de missionário. E aí uma vez por ano ele faz uma excursão missionária para uma tribo da vida e volta feliz dizendo, a gente tem feito missão. E a igreja continua aqui dentro, ó. O apóstolo e o profeta, mais o evangelista, na maioria da construção de igreja que a gente tem, eles são temidos, porque eles são descontrolados. Você não diz para alguém que está olhando lá para fora, aceitar ver todo mundo morrendo tranquilão aqui dentro. Você não diz para alguém que tem um coração queimando para abrir outra igreja e plantar outra igreja para ficar confortável aqui dentro, que ele não vai ficar, sabe por quê? Porque o coração dele queima pelo dom de Jesus, e o dom de Jesus diz para ele, é lá fora. E eu não estou dizendo que está errado aqui dentro, a teologia pastoral cabe aqui dentro em quê? Aceitou Jesus? Fica aqui que eu vou te formar. O mestre está aqui, o pastor está aqui para tirar limpar você. E aí? E quando o pastor limpa e alimenta essa ovelha, e quando o mestre ensina para ele tudo de Jesus, aí o profeta vem e dá um destino para ele. Qual é o destino? Já já eu te envio. Já já você vai embora. Porque o teu lugar não é aqui, porque tudo que é saudável cresce. E tudo que cresce, multiplica. Você quer saber por que tem um montão de igreja com pastor que é homem de Deus, mas está fechando? Não é porque desviou e está no pecado, embora tenha uma galera aí que brincadeira. Mas a grande maioria, e por isso que eu falo, Deus me livre de voltar no pastoral de daqui a 10 anos e ter as mesmas caras sentadas aqui. Porque provavelmente vai ser a prova que eu fracassei. Porque se você está fazendo planos para ficar aqui comigo, olhando para a minha cara todo domingo pelos próximos 10 anos, alguma coisa está errada. Sabe por quê? Porque Belfort Roxo tem quase 1 milhão de pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus. E a chance dele ouvir é através de você que mora do lado da casa dele, é através de você que trabalha com ele, é através de você que é parente dele, é através de você que está lá. Mas se você acreditar de verdade que a teologia nossa é ficar aqui dentro, já já, você ama a Vinde, ela vai fechar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter o que fazer aqui, a gente vai arrumar não tem o que fazer, a gente inventa. Vamos brigar? Ou não é isso? Olha as igrejas.
Tem igreja que a gente chama de igreja PPP. Pobre, pequena e problemática. Chega uma hora que não tem mais o que fazer, o que a gente começa a fazer? Brigar pela cor do uniforme. Você conhece gente que está chateada com a igreja porque brigou por causa do uniforme? Brigou porque não acertou a data da festividade, brigou porque perdeu o cargo, porque tudo que ele acreditava que era evangelho e funcionalidade em Deus, era aqui dentro. Eu sei que eu já sacudi pessoas aqui ontem dizendo que Deus pensou na tua família antes de pensar nessa igreja. E agora eu estou dizendo para você que eu estou doido para não ver tua cara mais aqui e te enviar para algum lugar já já. E aí quem olha para Paraca, parece que o pastor está chateado da igreja encher. É o contrário, nunca vai faltar gente aqui dentro. Se quem estiver aqui dentro tiver coragem para ir embora. Nunca vai faltar gente para a gente ganhar para Jesus e mudar a vida. E quando tiver gente aqui dentro dizendo, me forma Jesus, me capacita Jesus, me molda Jesus, opera em mim porque eu quero ir. Coloca a mão no seu coração agora rapidinho. E fala com Jesus, Jesus, qual é o meu dom? Fala, ativa o seu dom em mim. Porque eu vou viver tudo que o Senhor tem falado comigo. Obrigado, tá? Se a gente construir uma teologia de missão a partir do pastor, tudo que o pastor quer é ficar. O pastor não quer ir, o pastor quer ficar. A gente deveria ouvir quem tem dom evangelístico, apostólico dentro da igreja e dizer, irmão, o que você está vendo para a gente ir? E aí a gente se mover aonde? Nos dois. Do mesmo jeito, escuta isso aqui. Qual é o pecado de uma igreja que não tem pastor? Só tem apóstolos e evangelistas. É que essa igreja vai querer sempre só ir. E quem foi ganho? E quem foi gerado? Então, o desafio nosso é dar para cada dom a voz que a gente precisa como uma igreja saudável para ouvir e entender. Quando o assunto é missão, vamos ouvir quem está olhando lá para fora. Quando o assunto for cuidado de gente, vamos ouvir quem é pastor e tem que cuidar aqui. Quando o assunto for teologia, para não entrar em heresia, vamos ouvir quem é mestre. Quando o assunto for destino, cadê os profetas? A gente não tem que matar os dons na igreja e nem temê-los. A gente tem que olhar para os dons e dizer, opa, que presente, Jesus dado a nós e repartido no corpo para a gente crescer naquilo que é saudável e naquilo que é útil para a igreja. 3 coisas que, aí escuta, toda a minha construção de missão me foi dada por uma teologia pastoral e não apostólica. Qual é o perigo? O pastor está casado com a igreja. Então quando foram me ensinar a ser pastor, falaram para mim, constrói o melhor prédio. Estou tentando. Receba as pessoas o melhor possível, ok. Prega o evangelho, está tudo certo. Tudo certo. Só tem um problema. Pode olhar que toda a construção da igreja qual é? Uma reunião dominical. Então a gente está sempre chamando o cara para vir à igreja. A gente propõe sempre para essa pessoa que a transformação dela vai ser quando? Quando ela vir à igreja. E eu não estou dizendo que vir à igreja não salva, porque você veio e foi. Eu não estou dizendo que vir à igreja não resolve, porque você veio e resolveu. Mas vamos jogar limpo. 400 pessoas sentadas aqui dentro. 400 pessoas. Não é a minha rua aqui da igreja. E quando a gente está aqui celebrando a salvação em Cristo Jesus, tem uma rua inteira se drogando, prostituindo, vazia de Deus, porque a nossa crença não está sendo, vou entrar, vou me encher e vou esvaziar lá fora. A nossa crença está sendo qual? Eu oro para que um dia eles consigam entrar aqui e conhecer uma igreja boa como a Vinde. Fala para esse irmão, essa não é a tua missão. A gente vai ter que ser igreja não dominical, a gente vai ter que ser igreja diária. Pergunta para esse irmão, a tua igreja abre todo dia ou fecha as portas quando a igreja acaba o culto? Não, pergunta para alguém, quando acabar o culto, a tua igreja fecha? Eu vejo gente, o problema de ser crente nominal é esse aqui, ó. Quando você é um crente nominal, e tudo que você precisa de um nome, eu já tive gente aqui que me reclamou comigo porque os irmãos da igreja não davam paz do Senhor. Eu falei, por quê? Não, o pessoal é educado, dá boa noite, mas paz do Senhor não dá. Eu disse, mas quando você dá paz do Senhor, o pessoal responde? Não, quando eu dou, responde, mas ninguém me dá, eu que tenho que pedir. Eu falei, irmã,
Depois eu descobri por que para ela era tão importante ouvir paz do Senhor. É quando ela se identificava crente. Se ninguém desse paz do Senhor para ela, ela achava que não era. Você conhece gente que quando você encontra ele na rua, dá paz do Senhor, ele já dá o testemunho. O brilho está ali, né? Porque o cara não precisa ter brilho. Bota uma calça social, um chinelo havaiano, uma camisa até aqui, todo mundo vai ver o brilho. Todo mundo vai te dar a paz do Senhor acreditando que você é crente. Então não é o brilho, é a roupa. Não é o brilho, é o estereótipo que a gente vendeu de crente. E é muito ruim quando tudo que você tem de crente é a roupa que você veste e a paz do Senhor que você dá na boca. Porque o caráter não é de crente, a ativação espiritual não é de crente, a postura não é de crente. E isso está comprovado quando a gente vai para dentro da tua casa e você olha na tua casa e não tem luz lá. Como é que você vive num apagão na tua casa? Simples, só ganhou o nome, mas não está ativado. Fala para alguém, ativa. Três coisas que eu orei muito pela construção da missão pastoral em mim, que hoje, olhando para uma missão apostólica, eu não oro mais, mas eu já orei muito. Eu já orei para que Deus me fizesse e desse a essa igreja grandes líderes. Alguém já sonhou em ser um grande líder na igreja? Você faz assim com a mão, alguém aqui já sonhou? Levanta a mão, seja sincero agora, não vamos mentir. Já orou para ser um grande líder? Eu quero ser um grande líder para Jesus. Alguém aqui? Levanta a mão. Pouca gente, hein? Só metade. Já também orou? O pessoal que está aqui, já. Só tem um problema de orar para ser um grande líder. Sabe qual é? Quando você viu Jesus se mostrando um grande líder? Sabe quando Jesus abriu a boca para dizer para alguém, aprende comigo? Sabe o que ele disse? Aprende comigo. Por quê? Sou manso, não brigo com ninguém e sou humildade em pessoa. O cara era tão humilde que disse que é humilde e não passou por soberbo. Jesus não disse, aprenda comigo e você vai ser um grande líder. Jesus não disse, ide fazer líderes. Mas olha a cachaça da igreja brasileira. Vamos formar líder. Vamos trabalhar líder. Vamos fazer líder. É por isso que em grupo de vida não tem líder. Você tem irmãos maduros que se responsabilizam por irmãos imaturos. E que ao mesmo tempo cuida desses irmãos imaturos, mas tem humildade para ser cuidado pelos irmãos imaturos também. Porque a gente não é time, a gente não é instituição. Porque se isso aqui virar instituição, eu vou virar o CEO. E de vez em quando alguém diz, por que não tem uma placa de pastor presidente? Tem uns demônios que de vez em quando tentam me chamar de chefe. Ô chefe, eu falo, está repreendido. Quer me botar com raiva e me chamar de chefe. E alguém me diz, por quê? Porque quando o cara te chama de chefe, ele está sugerindo a ideia que você virou patrão. E Deus me livre, essa igreja tem um pastor que é patrão. Não sonha com patrão porque não tem patrão, não espera o CEO porque não tem o CEO. Espera gente com pecado, com falha, com acerto e acima de tudo, um irmão seu que faz corpo com você, mas que tem por cabeça Jesus e nada além dele. Não, Deus não nos chamou para dominar nossos irmãos, Deus nos chamou para formá-los, protegê-los, guardá-los. Mas isso é conversa de amanhã, até porque quem não está cuidando, isso é conversa de amanhã. Na construção de missão, então a gente está sempre dizendo, venham à igreja, entrem na igreja. E eu não estou dizendo, escuta isso aqui não sabe, mas isso aqui é só o Jordão. Isso aqui é um dos prédios que a gente construiu por passagem. Isso aqui não é a igreja em definitivo mesmo. Em algum momento do futuro dessa igreja, você vai chegar aqui e você não vai acreditar que está em Belfort hoje mesmo. Porque a gente vai construir nos próximos anos, a gente está com 8 anos, daqui a 2 anos a gente começa a construir uma igreja para 3.000 pessoas aqui. E aí alguém diz assim, aí fala, toda hora vem alguém dizendo, na beira do rio, por que não? Do lado do valão, eu digo, por que não? Mas essa igreja merece ir para outro lugar. Eu falo, não, essa igreja só existe porque está nesse lugar. É o contrário. Nessa igreja que merece outro lugar, essa igreja só merece esse lugar porque tem gente desse lugar. E a gente está dizendo, venham para a igreja. Eu vou continuar dizendo, venham à igreja. Mas sinceramente,
Não faz sentido reunir uma multidão dessa todo culto e a gente sair daqui e não carregar o que a gente tem para outro lugar e não voltar com isso e dizer: pastor, pode cuidar, porque a gente está ativado, hein? A gente está on. Jesus está sendo pregado, a gente está dando testemunho, a gente está falando de Jesus. Mas a gente não deve, então, 3 coisas que a gente não deve orar. A gente não deve orar para ser grandes líderes, porque Jesus não acreditou que a gente ia ser isso. Jesus também não fez força nenhuma para ser um grande líder. Segunda coisa, a gente também não deve orar para uma grande multidão. Cara, eu estava pregando esses dias em Minas Gerais e falei disso. Eu tenho vergonha disso, mas eu ouvi uma frase, achei legal, e passei a dizer aqui na Vinde repetidamente. Quem está aqui sabe que eu parei de falar ela faz um tempo. Mas para trazer fé para a gente, eu gritava: está chegando uma multidão! Ah, completa alto, vai. Está chegando uma multidão! Deus me livre. Pastor nenhum deveria mandar ninguém orar por povo. Orar por multidão? Não, isso não precisa orar. Caramba, estou bugando a mente de alguém aqui. Calma, eu vou ler versículo contigo e tu vai entender. Jesus falando. Jesus não mandou a gente fazer líder. Não é prioridade. Jesus também não mandou a gente orar por multidões. Terceira coisa. Eu quero muito que esse mês a gente faça 35 casas de paz, porque a gente tem 35 grupos de vida. Tomara que você que está aqui abra a porta da sua casa para essas pessoas irem lá fazer casa de paz lá. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para a tua vida. Mas eu já falei para todo mundo que está comigo servindo: não precisa orar por casas. Não, ninguém aqui precisa orar por casas. Nunca vai faltar casa. Não precisa orar por casas. 3 coisas que, se a gente parar para pensar, vai sempre iludir a gente na hora de fazer missão. Porque a gente está sempre dizendo: vai chegar um avivamento. É ou não é? Está vindo uma multidão. Deus vai levantar grandes líderes. Só que isso se desfaz lendo a Bíblia. Quantos segundos tinha a samaritana de crente para ganhar a cidade dela toda? Era uma grande líder? Era só uma salva ativada. Você vai ficar 20 anos na igreja e não vai ganhar ninguém para Jesus, porque você ainda está preparando para ser um grande líder. O cara aceita Jesus na igreja, saiu da cachaça, vem para a igreja, uma igreja de teologia pastoral, missionária pastoral. O pastor fica com tanto medo dele voltar para a cachaça, que quando ele diz, e pode olhar, aqui na Vinde é uma das razões que a gente toda semana está crescendo. O cara vem das drogas, eu falo: cadê teus amigos drogados? Ué, mas por quê? Você tem que trazer eles aqui. O cara vem bêbado, eu falo: se tu é bêbado, tem mais alguém que bebe contigo. Cadê eles? Traz eles aqui. O cara aceita Jesus e fala: não, eu me reunia com a minha família, a gente era uma cachaçada só, mas agora eu nem boto o pé lá, porque lá é do inimigo. Fala: não, lá não é do inimigo não, lá é nosso. É tão nosso que Jesus te salvou primeiro para salvar todo mundo. Volta lá e traz geral. Você não precisa ficar com medo de estar no meio deles. Vai lá, porque o que você tem é maior e eles precisam ser alcançados. Aí o pastor, com consciência missional construída de teologia pastoral, sem teologia apostólica, sabe o que ele vai dizer? Vigia, varão. Vigia, senta aqui um pouquinho e espera. Espera os amigos morrer. Espera perder o vínculo de amizade com eles. Espera quebrar. Não, irmão, o que habita em você é muito melhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente está orando por isso e não faz sentido orar por isso. E, por favor, não precisa orar para se tornar um grande líder. Não, do jeito que você está aí, serve. Se você chegar aqui na igreja e falar: nossa, fulano já está liderando, porque o cara que não conhece a gente pensa logo que o cara é líder. Fulano já está ali na praquinha, fulano já está em tal lugar, rápido assim. Não, demorado, porque dependendo do tempo que ele passou na igreja em outro lugar, demorou demais. Não, não tem nada rápido, é só alguém sendo responsabilizado pela salvação que carrega. Não, você não foi salvo para ficar aqui de molezinha. Não, você foi salvo porque você precisa mudar o lugar que você está. Por que eu não devo orar por essas 3 coisas? Vamos ler a Bíblia.
Jesus conversando com seus discípulos. É engraçado porque Lucas 13, versículo 20. Ele olha para os seus discípulos e diz isso aqui, ó. Lucas 13, 20. Novamente Jesus levanta a questão. Aqui assemelhareis o reino de Deus. É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou. Por que eu não preciso orar por multidão? Por que eu não preciso orar por crescimento? O reino de Deus é igual fermento. Está comigo ainda? Se o nosso fundamento for Jesus, se a nossa mensagem for Jesus, se a gente se reunir em memória de Jesus e no nome de Jesus e para a glória de Jesus, a gente é reino. E se a gente for reino, a gente é igual fermento. Alguém faz bolo aqui? E usa fermento? O que é maior, o trigo ou o fermento? O que é maior, o trigo ou o fermento? Fermento, tu bota 1 quilo de farinha, bota 50 gramas de fermento, 25 gramas de fermento, é isso aí? 15, olha quem faz bolo aqui, 15, 1 quilo, 1000 por 15, a farinha não cresce sem fermento, mas 15 gramas e 1 quilo de farinha, você está pronto para ouvir o que eu vou te falar? Eu nunca mais vou orar por um grande líder, nunca mais vou orar por uma grande multidão, eu só estou orando para Deus trazer fermento para essa igreja. Porque 15 gramas de um crente ungido por Deus, com o Espírito habitando nele, o sangue derramado, é suficiente para entrar na tua família e ó. Fala para alguém que está perto de você, 15 gramas do que você tem, contagia toda a tua casa. Em vez de você orar dizendo, Deus, faz o milagre. Não, já fiz. Botei fermento naquele trabalho, botei fermento naquela casa, botei fermento naquela rua. Bate no peito e fala, eu sou o fermento que Jesus usa. Por que a gente não precisa orar para a igreja crescer? Porque a igreja é imparável por vocação. Ninguém para a igreja. Você quer saber quem é que está parado? Não é a igreja, é o inferno. Você conhece crente que diz, eu tenho medo de fazer a obra de Deus porque o inimigo fica furioso? Você conhece gente que diz, eu tenho medo de me dedicar ao evangelho porque o inimigo pode se levantar? Você conhece gente que diz, não, porque quando a gente faz coisa para Deus, o diabo logo retalha. Você já leu a primeira citação de Jesus a respeito da igreja? Pedro diz, tu és o Cristo. Jesus diz, ok. Debaixo dessa revelação, Pedro, ô Pedro, eu digo que você é um fragmento de pedra, mas sobre a rocha que é Jesus, eu edifico a minha igreja. Aí Jesus fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Faz conta aqui agora, e eu vou repetir isso até o resto da minha vida, para alguém acordar para a vida. Porta é que está parada. Quando Jesus cita o inferno, ele fala, o inferno é uma porta no caminho. E a igreja? A igreja é esse exército que marcha em direção da porta, dizendo, solta minha família, solta minha mãe, solta o meu pai, solta o meu amigo de infância, solta os meus vizinhos. Por quê? Porque eu estou indo para cima. Eu vou partir para cima porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A gente tinha que fazer mais do que decorar o versículo, a gente tinha que crer nele. Se tu crer, tu e sua casa será salvo. A gente não tinha que olhar para esse versículo na boca de um apóstolo e dizer, caramba, era para aquele dia e para aquela hora. Não, se você lesse esse versículo, tu tinha que levar, opa! Para mim e para minha casa, se tiver um que crê, se na minha casa tiver um que crê, eu, a minha casa, seremos salvos.
Você crê? Você crê? Você crê? Não, alguém aqui crê? Então se movimenta, se mexe, vai para cima. Você crê, amigo? Já diminuiu. Você crê? Você crê? Você crê? Então sai daqui para fazer alguma coisa, porque a tua casa está esperando o fermento funcionar. A igreja está orando, dizendo, Deus vai mandar. Deus está dizendo, não. É como um fermento. Então Deus está sempre mandando alguém. E a gente está dizendo, senta aí e espera Deus falar com a gente. Não espera uma ova. Vai. Deus já falou com a gente. A gente ora por casas. Já viu Jesus falando sobre casas? Jesus vai dizer assim, quando você entrar numa casa, você diz, paz esta casa. Isso é para a casa que recebe. Mas se tu ver a sequência do texto, é o seguinte, ele vai olhar para aquela turma e vai dizer assim, mas olha, se aquela casa não receber a paz, levanta, sacode a poeira e parte para a próxima. Jesus nunca falou, ore por casas. A gente não está orando por casas. Orar por casa? Não, eu estou preparando para a próxima. Tomara que a tua casa se abra para que a gente pregue a paz lá. Mas fique em paz, a igreja não vai parar com isso. Se a tua casa não se abrir, a gente vai levantar, vai sacudir a poeira e vai dizer, Senhor, próxima. 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 Nunca vai faltar casa para falar de Jesus, nunca vai faltar gente para falar de Jesus. Pastor, fui pregar o evangelho e não quiseram me ouvir. Quem disse que você tem que ser ouvido? Você tem que pregar. Essa crisezinha de ser aceito está no cara que não entendeu a fé. Jesus foi para a cruz porque pregou. Você quer pregar e todo mundo aplaudir e se render a Jesus? Eu tenho que ser fiel não a você aceitar Jesus, eu tenho que ser fiel à mensagem, porque depois que eu pregar ela, juízo sobre você. Quando eu terminar aqui, eu não estou nem aí se tu vai aceitar Jesus ou não. Queria muito que você aceitasse Jesus. Queria muito que você fosse fazer missão junto comigo. Queria muito que você trabalhasse junto comigo. Mas no final da história, eu só preciso ser fiel à mensagem. Porque quando terminar isso aqui, ou redenção, ou juízo. Mas a mensagem, já foi. Está feita. Não quero fazer nada, não faça. Mas não minta para Jesus, dizendo, ninguém nunca, eu fiquei esperando o Senhor me consagrar. Mas o homem não deixou. Você conhece gente que não faz obra de Deus porque o homem não deixa? Eu queria saber quem é esse homem que te não deixa. Eu quero ler um versículo com vocês e terminar isso. João 4:8. João 4:8. João 4:8. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Fala alto assim, 12. Não, fala muito alto, 12. Quantos discípulos? 12. Foram fazer o quê? Onde? 12. 12 apóstolos. Para quem gosta de nome, 12 apóstolos. 12 convocados. 12 escolhidos entraram na cidade, pisaram na cidade, escolheram comida na cidade e vão voltar para encontrar com Jesus. Quantos? Quantos? Versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? Uma mulher, 12 apóstolos. Está comigo? Quem é a mulher? Vamos pensar agora sobre vocação? 12 apóstolos. Um desses, Jesus fez a pesca maravilhosa e pescou ele junto. O outro é publicano, Jesus passou e falou, vem, e ele foi. O outro, Jesus revelou o que fazia debaixo da figueira. Tem
noção? Jesus revelou, meu Deus, o que ele fazia? Não sei, mas Jesus sabia e falou. 12 escolhidos foram na cidade. Quem é a mulher? Essa mulher aqui é aquela que Jesus disse, vai buscar teu marido. Ela disse, eu tive tanto que agora não tem nenhum para buscar, porque eu tive 5 que eu estou agora, nem meu é. Essa mulher é de uma vida amorosa fracassada, de 5 maridos, o 6º não é dela, e que foi no poço meio-dia, que mulher meio-dia no poço sozinha, é estranho, pegar água, que no final vai largar o cântaro e vai embora para casa sem água, mas com a fonte. Eu gosto, né? Vocês gostam? Sem água, mas com a fonte. E essa mulher que volta para casa, é a pessoa mais improvável e desqualificada para fazer alguma coisa útil para o Evangelho. Só que tem um detalhe: 12 discípulos sem fermento. Uma mulher que teve 5 maridos, está no 6º, mas agora está fermentada. Você não pode ser uma tragédia dessa. Você não pode ter nome de apóstolo, entrar numa cidade e não ganhar ninguém. A pergunta não é a cidade que eu estou entrando, a pergunta é o que acontece com a cidade depois que eu entro. A pergunta não é a casa que eu moro, a pergunta é o que acontece com a minha casa depois que eu entro nela. A pergunta não é aonde é a empresa que eu trabalho, a pergunta é o que acontece na empresa depois que eu entro nela. Ontem eu jantava com um casal que me é muito precioso aqui na Vinde. Mas há meses atrás, quase um ano atrás, eu chegava de Uber na minha casa. E o Uber, tomara que ele ouça essa mensagem. Ele me fez uma recomendação espiritual. Ele disse para mim assim: o senhor é pastor daquela igreja de parede preta lá na ponte, não é? Sou. Está indo para a tua igreja um casal do diabo. Perigoso. Aí ele falou, o marido toca, é músico. Eu falei, diz o nome. Não, prefiro não falar. Mas é um casal perigosíssimo. E no dia que eles entraram na tua igreja, o senhor vigia com eles, porque nos feriram demais. E aí ele falou. Aí eu olhei e falei, caramba. Só para constar, nunca tocou aqui na igreja. Nunca fez brim, nada aqui. Passou uns 4 dias, ele disse, só vai ver, domingo vai chegar lá. Falei, tá bom, domingo vai chegar lá. O casal chegou e eu sabia que era o casal. Mas eu me lembro que quando eu terminei a conversa com aquele menino que era Uber, que era membro dessa igreja, desatualizado na vida, eu disse para ele uma frase que eu digo para qualquer um dessa igreja: pouco me importa onde você foi antes de chegar aqui, porque para mim não importa como você chega, para mim importa como você fica depois que chega. O que me escandaliza não é a tua história antes daqui, o que me escandaliza é eu ser teu pastor e tua vida não mudar. O que me escandaliza de verdade é você frequentar a minha casa e o que está em mim não transbordar em você. O que me escandaliza não é quanto tempo você levou para entrar na vida, é ter entrado aqui e continuar mau caráter. Isso vai me escandalizar. Um ano depois, eu estou plantando grupo de vida na casa desse casal, e um vai liderar na casa dele, o outro está na outra casa, e são discípulos de Jesus. E ontem estava aqui orando por famílias, que é a Tayane e o Marcelo. Aí eu fico olhando e dizendo assim, glória a Deus que eles vieram para a minha igreja. E eu pensei, Senhor, manda mais diabo desse para lá. Pode mandar quantos diabos desse o Senhor quiser, que eu apacento todos. O que leva o irmão na fé a acreditar que o outro irmão é um diabo e não fazer nada para arrancar o diabo, porque quem tem poder sobre todos os demônios é salvo. Se eu tiver com o diabo, fica tranquilo, eu expulso o diabo, mas eu fico com você, porque diabo sai, você fica. Não, você fica, o diabo é que sai. Eu duvido que eu vou perder alguém para o diabo. Não, o capeta faz um descapetamento, manda o diabo embora, você fica. Não, diabo, sal, a gente é especialista em mandar demônio embora. Agora faz conta comigo aqui. Cara, eles ficaram tantos anos com essa família. Me é precioso, eu estou com roupa, hoje não. Mas ela viajou para São Paulo, por isso que ela não está aqui, me perguntando, pastor, o que o senhor quer? Ela não me dá não, mas ela compra no preço de custo, e me veste, e roupa de gorda é cara. Ofertante, dizimista, esse dia eu falei, tem que viajar, estou sem carro, vamos no nosso. Cuida de mim, cuida da minha casa. Como que essa pessoa era diabo para uma comunidade, e para essa está gerando vida e cuidando de outras famílias?
Porque tem gente com nome, mas que não está ativado no nome que carrega. 12 apóstolos entraram na cidade, voltaram e estão perguntando para Jesus: que conversa é essa que você está tendo com essa mulher? Da onde saiu essa mulher? Que conversa é essa? Aí Jesus começa a dizer isso aqui para me terminar a partir do versículo 33. Será que alguém... Eles começam a perguntar: será que alguém teria trazido algo para ele comer? Porque Jesus não queria comer. Aí Jesus olha para esses caras e fala assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Aí ele olha para esses caras e é nisso que eu quero orar aqui para a gente terminar a conversa. Olha o que ele diz na sequência, 35 ou 36 que eu já devo estar. 35. Lê comigo isso aqui. Pelo amor de Deus, lê isso aqui comigo. 12 apóstolos acabaram de ir numa cidade e não ganharam ninguém. Se você conhece a história, você sabe que essa mulher está indo sozinha. E daqui a pouco ela vai chegar com a cidade inteira. Eu não sei o que o diabo disse para você, mas eu sei o que Jesus está dizendo para você. Você tem potencial para ganhar uma cidade inteira. Eu não sei o que o diabo... E isso aqui não é discurso, não. Isso aqui não é conversa para te deixar animado no pastoral, não. Isso é uma verdade que precisa ser ativada em você antes que a sua casa, os seus amigos e a sua família pereça. Não dizeis vocês. É uma conversa do grupinho de 12. Estamos na escola de Jesus. Qualquer hora a gente se forma em mestre. E a gente vai pregar igual o mestre, vai expulsar demônio igual o mestre, vai ser legal igual o mestre. Mas enquanto isso a gente vai comprar comida para a gente comer. Tanta gente destruída com aquilo que dá prazer para o corpo e esqueceu daquilo que resolve a alma. No texto, Jesus pede água porque está com sede, pede comida porque está com fome, mas entre comer e alimentar seu corpo, ele está agarrado naquilo que ele disse para o capeta em Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Quando o Espírito Santo falou com ele: essa mulher é a chave. Essa mulher é a alma que você vai ganhar a cidade. A gente precisa orar a Deus para a gente olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Eu tenho muito medo de a gente crescer e virar uma igreja soberba. E embora fazem isso com a gente o tempo todo, tentam vender a ideia que nessa igreja só tem gente rica. De vez em quando eu encontro gente, eu queria muito ir lá, mas eu não fui porque disseram que lá só tem gente rica. Aí quando o cara chega aqui e vê o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente anda, toma um susto. Eu tenho muito medo de em algum momento a gente se distrair. Em algum momento a gente se distrair em se alimentar o nosso próprio desejo e esquecer pelo qual motivo a gente foi chamado e qual é a nossa missão. Os caras foram lá comprar comida e esqueceram que enquanto aquelas pessoas vendiam para ele comida para o corpo, eles tinham palavra para mudar a alma. Agora Jesus olha para ele e fala: não dizeis ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo: erguei os vossos olhos. O que Jesus está dizendo para esses caras? Primeiro, a sua crença é uma mentira. Você diz que tem tempo para ganhar a tua família. Você diz que tua família não foi ganha para Jesus porque ainda não é tempo. Você diz que quando chegar o tempo, Jesus vai salvar a tua família. Você diz que quando chegar o tempo, Deus vai cumprir. Tem gente até que profetizou para você que no tempo certo a tua família vai vir. E aí agora você virou esse pregador aqui, ó. Daqui a 4 meses vocês vão ver. E daqui a 4 meses vocês vão ver. E daqui a 4 meses vocês vão ver. Aí Jesus está olhando para esses caras e está dizendo: é por essa mentalidade que você entrou na cidade e não ganhou ninguém para mim. Porque vocês estão dizendo que daqui a 4 meses vai ter colheita. Enquanto vocês oram por colheita, esperam colheita, acreditam que a colheita vai vir, eu queria que vocês fizessem uma coisa para mim. Qual? Levanta a cabeça, porque vocês estão olhando para o lugar errado. A minha expectativa para salvar a minha casa não pode ser para alguém que está olhando para baixo. A minha visão para salvar a minha casa tem que ser para alguém que está olhando para o céu. Você pode olhar para o céu? Você consegue fazer isso aqui agora? Você consegue olhar para o céu? Você consegue olhar para o céu? Pastor, mas eu não vou achar o céu. Você consegue levantar a cabeça? Acredite, esse movimento faz muita diferença. Você consegue olhar para cima? Está olhando para cima? Quando todo mundo estiver olhando para cima, eu continuo. Você está olhando para cima? Está olhando para cima? Sim. Eu não estou olhando para baixo, então não sei se está olhando para cima. Está todo mundo olhando para cima? Sim ou não? Sim. Enquanto a gente estava olhando para baixo, a gente estava dizendo assim: no tempo da salvação, Jesus vai salvar a nossa casa.
Mas se a gente olhar para cima, a gente vai entender o seguinte: qual é o tempo da salvação? Quando tiver remédio para curar a minha família. Qual é o tempo da salvação? Quando tiver um salvador que salva a minha família. Qual é o tempo de salvação para a minha família? Quando alguém tiver coragem de morrer pelos nossos pecados. Irmão, você não está atrasado há 4 meses, você está atrasado há 2000 anos. Porque faz 2000 anos que alguém foi para a cruz, faz 2000 anos que alguém foi sacrifício perfeito, faz 2000 anos que alguém morreu, o véu do templo se rasgou e um novo e vivo caminho foi aberto. E você está dizendo, daqui a 4 meses Jesus vai salvar a minha família. Ele está dizendo, não! Há 2000 anos eu já comecei isso. Não, essa não é uma mensagem para te deixar animado. Não, essa não é uma mensagem para te botar para falar em línguas estranhas. Não, essa não é uma mensagem para te fazer pular e marchar. Não. Essa é mensagem para te dar dor de cabeça que nem Novalgina passa. Essa é o tipo de mensagem para que essa noite você durma muito mal. Esse é o tipo de mensagem para você parar de ficar confortável aqui na igreja. Porque enquanto você está dormindo, alguém está sangrando. Enquanto você está aqui confortável, alguém está ferido. Enquanto você está indo para a glória, alguém está indo para o inferno. Isso não deve ser a visão de alguém que olha para cima. Jesus não está no trono sentado de bobeira. Quando Jesus disse para os caras no sábado, religiosos que no sábado quiseram descansar, a resposta de Jesus para os caras foram: o meu pai trabalha até agora, e eu também. Se meu pai trabalha, eu trabalho. Se meu pai está eu estou Se meu pai está salvando, eu também estou pregando a palavra da salvação. Não, Deus não parou de trabalhar pela tua casa. É você que encostou em algum lugar e está dizendo, vai acontecer. E está dizendo, vai acontecer. Não, já aconteceu, bora. Já viu o final da história? Os discípulos com cara de bobo, querendo sentar para comer. E eu vou falar uma coisa de mim mesmo. Esse papo de mestre come, para mim, eles estavam esperando Jesus começar a comer para eles comer também, entendeu? Não é, estou preocupado com Jesus comendo. É de mim mesmo, não sai pregando isso não. Mas para mim é tipo assim, pô, estou cheio de fome, fui lá, comprei a comida, trouxe para o cara não come, a gente também não come. E Jesus está dizendo para eles, eu tenho uma comida que você não conhece, porque no dia que você conhecer a vontade do meu Pai, você vai ter prazer que você nunca teve, você vai ter satisfação que você nunca teve, quando vê as pessoas sabendo quem é o nosso Pai. Faz 10 segundos que essa mulher conheceu o Messias, e ela está na cidade gritando, venham comigo, ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Isso é pregação de gente que não frequentou seminário, mas tem a fonte dentro de si. Isso é pregação de gente que nunca ficou arrepiado num culto pentecostal, mas foi tirado das trevas e transportado para o reino das luzes. Ela não consegue ficar quieta. Depois que a fonte nasceu nela, ela grita para quem quiser ouvir, vem comigo, vem comigo, vem comigo. O calamachure candarabá. Vem comigo. Vem ver o que eu vi. E descobre se esse aqui não é o seu Salvador também. Tomara que quem sair desse culto hoje volte para casa dizendo, vamos amanhã para a igreja, cara. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, rapaz, vamos embora, vem comigo. Vem comigo, você tem que ir comigo, vem comigo para o céu, vem comigo, ter uma vida transformada em Jesus. Vem comigo, vem comigo. Com todo o carinho de Jesus em você, coloca a mão no ombro de umas pessoas em volta de você, mas faz isso carinhosamente. Essa não precisa gritar não, mas faz essa, só abre a boca quando tiver amor missional em você.
Só quando tiver amor em você, aí você vai abrir a boca com isso. Fala para alguém que está perto de você. Venha comigo. Fala, vem comigo. Venha comigo. Ver aquele que me disse toda a verdade. Venha comigo conhecer aquele que disse: você não presta, e era verdade. Você é caído e era verdade. Você é falho e é verdade. Ah, mas ele me fez beber de uma água que jorrou para a vida eterna, e essa água eu nunca mais terei sede. Porque eu não conhecia o dom de Deus, mas agora eu conheço o dom de Deus. E o dom de Deus é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não perecer, mas viver eternamente. E porque eu criei, logo vivi. Eu creio. Venham ver comigo, venham comigo.